Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Viu esses dois vídeos? Eles têm algo em comum que eu nem preciso falar o que é, mas na minha opinião, dizem algo sobre a carreira do Lil Pump em si. Ele tá parado no tempo, ele simplesmente não consegue evoluir em aspecto nenhum. Tanto que ele foi no ano passado pro Japão e gravou um vídeo na rua, surpreso que ninguém reconhecia ele, e depois fez outro vídeo comentando sobre isso, dizendo não entender o motivo, já que, um tempo antes, ele tinha feito um show na Coreia e todo mundo conhecia ele. Além de ser dois países diferentes, e tudo bem, a gente não tá aqui pra julgar o Lil Pump nessa parte, mas ele não aceita o fato de ter ficado pra trás, e que isso é culpa unicamente dele também. Ele tá tentando voltar, isso há muito tempo. Ele vai lançar o álbum daqui a alguns dias, e é por isso que eu quero ter essa troca de ideia pra vocês, porque eu já fiz alguns vídeos do Lil Pump, dizendo que eu acreditava numa certa volta dele pra cena, de que algum dia, milagrosamente, ele iria fazer sucesso de novo, só que eu não tenho mais esse pensamento, sendo bem sincero, porque os anos já se passaram e isso não aconteceu. Então, é exatamente sobre isso. Muito provavelmente, o Lil Pump nunca vai voltar a ser o que ele era um dia. Eu sei que tem muita gente que odeia e literalmente não respeita o Lil Pump pelo que ele é, mas sinceramente pra mim, ele tem um peso na história do trap que é bem grande, porque numa fase do trap, principalmente quando os novos nomes do estilo começaram a aparecer, ali pra 2016, todo mundo queria fazer o que Lil Pump fazia, todo mundo queria ser como Lil Pump. Era Ice, Lean, Skrr, Pro, toda a música era isso, todo mundo queria ter os dreads coloridos do Lil Pump, e não esquecendo também do óculos do Kurt Cobain que ele ajudou a trazer de volta mais uma vez. E o que eu quero dizer com isso é que não importa muito o ponto que ele tá hoje, isso não afeta o que ele fez no passado e nem apaga isso também, porque uma música de 1 bilhão de views é pra poucos. A gente precisa ter essa noção. Tem artista grande que a gente acompanha até hoje que não fizeram esse número numa música. Na verdade, tem artista que juntando todas as músicas não dá isso. Então, de fato, esse tipo de coisa é pra se considerar. Só que vamos ter uma visão mais crítica do que o Lil Pump é. Quando ele estoura, ele era literalmente um adolescente fazendo coisa idiota. E qualquer tipo de adolescente queria ver aquilo, porque era algo legal. Legal entre aspas. Era algo impossível de pensar em fazer se você não é o Lil Pump. Então ver alguém fazendo aquilo era da hora. Tipo comprar uma Porsche e bater no mesmo dia. Isso é algo burro, mas demonstra que ele tem tanto dinheiro que não se importa com as consequências. E o Lil Pump era o tipo de cara que não se importava com consequência nenhuma. Até mesmo porque, pra ele, essa palavra quase que nem existia, já que fazer coisas burras pra chamar atenção era a rotina dele. Queimar sapatos caros, destruir televisão, tomar miojo com lean, atirar pela janela do carro, onde pessoas poderiam passar. Mano, tudo isso é uma coisa extremamente burra. E eu nem preciso argumentar muito aqui com você pra te convencer disso. Mas quando você tem 15, 16 anos, que era meio que a faixa etária do público do Lil Pump, eu entendo porque isso atraía atenção. Não tinha como não atrair. E nessa época também, eles soltavam as músicas boas, e eu não posso só criticar ele aqui. De fato, ele lançava sons que eu gosto de escutar até hoje. Tipo, se tocar numa festa, eu vou curtir muito. As músicas eram muito boas, e na verdade, alguns envelheceram muito bem, muito mais do que eu esperava. Eu sempre tive a impressão de que as músicas do Lil Pump, a sua maioria pelo menos, seria aquelas músicas que com 1, 2 anos, ninguém aguentaria escutar mais. E na verdade, músicas como Boss, Flex Like Ooh, D-Rose, são músicas que são boas até hoje. Lógico, tem músicas do Lil Pump que se eu escutar até mesmo de longe, eu vou ter um treco. Tipo Gucci Gang. Meu Deus, como eu odeio essa música hoje em dia, mano. Gucci gang, 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 Gucci gang. Mas, voltando ao assunto anterior, aquele vídeo lá no início prova uma coisa: o Lil Pump tá preso nessa infantilidade dele. Eu acho que eu posso chamar assim, né? Acho que sim. Enfim, ninguém quer ver mais o Lil Pump quebrando um carro, porque isso simplesmente vai chamar a atenção das pessoas. Na verdade, nem vai. Isso não intriga mais as pessoas. Isso não é algo mais bizarro, como deveria ser, porque ele faz pelo menos isso uma vez por ano, desde 2016. Então, não
tinha como as pessoas não normalizarem isso. E nem sou só eu que tenho essa opinião, é só ir ver os comentários quando esse vídeo saiu. É 2023, esse tipo de coisa não funciona mais pra promover um álbum. Ele sente muita falta de 2017. Isso não impulsiona mais as vendas de álbuns. Há 6 anos atrás, isso seria viral. Mano, isso não é mais 2017. O lance do Lil Pump ter parado no tempo é muito verdade. 2017 foi um ano foda pra cena, um dos meus favoritos, de longe. Relembrar aquela época é muito foda, mas ele enquanto artista, ficar preso naquele tempo e não avançar a carreira dele é um problema. Ficar fazendo sempre as mesmas coisas, e as mesmas coisas não leva ninguém a lugar nenhum. 2017, escutar Lil Pump era sinônimo de tá por dentro da cena do trap, do underground, etc. Hoje em dia ouvir Lil Pump é quase que vergonhoso. As pessoas têm vergonha de falar isso. E foi isso que ele se transformou. Lil Pump também teve vários erros na carreira dele. Ele fez escolhas não tão interessantes assim, tipo, como Blueface. O cara tem conteúdo explícito lá no OnlyFans e escolheu dar um foco nisso, em uma parte do tempo, até mais do que na carreira musical dele. E isso não faz sentido nenhum. Ele, no tempo que deveria estar dando essa atenção pra música, tá criando conteúdo pro OnlyFans. Ele deveria, na verdade, dar total atenção pra carreira dele na música em si, pra quem sabe, um dia, talvez, ele tenha um retorno. Mas ele fazendo as coisas que ele fez, isso já não importa mais tanto. E sim, todo esse lance de quebrar a Ferrari é porque ele vai lançar uma música, na verdade, um álbum inteiro. E sendo sincero, as músicas dele hoje em dia estão até boas de escutar. Eu pelo menos curti, mas isso não anula tudo que eu falei. E eu acho que ele já tem tanto hate, mas tanto hate, que isso só mostra talvez que ele não consegue engajar o público pra uma coisa boa. Na verdade, ele faz o inverso disso. Ele faz as pessoas odiarem o lançamento dele, até mesmo antes de ser lançado. E aí, mano, aí deu muito ruim. Butterfly doors go up on a Tesla. Teacher has a lesson, Lil Pump, the professor. But he wore a vest, the dick I'm in her neck, huh? 12 bitches in my room, like I'm John Moran. E uma das coisas que muita gente esquece é o fato de que, querendo ou não, o Lil Pump era muito limitado ao estilo dele, sabe? A esse estilo de música que ele fazia. Olha ao redor dele, na mesma época, tinha pessoas como Lil Uzi, Lil Skies, X, Trip, Ski Mask. Chega a ser loucura comparar a versatilidade de qualquer um aí com a do Lil Pump. Enquanto eles faziam vários estilos de música, de todo tipo diferente, o Lil Pump sempre ficou naquele velho estilo que ele entrega até hoje. O estilo que ele criou era muito bom pra época. E não dizendo que os sons que ele lança hoje em dia são ruins. Não são, mas não são nada inovadores. E com 5 anos fazendo quase a mesma coisa, é muito fácil para um artista cair no esquecimento. As pessoas querem coisas novas. Olha o Trip, ele tá aí, se renovando a cada lançamento dele. Pode ficar ruim, pode ficar bom, mas que ele nunca lança algo igual, isso é um fato. Então, juntando tudo isso, eu sinceramente acho que chegou num ponto que não tem volta. Eu posso estar muito enganado, e eu espero de verdade que eu esteja. O próximo álbum do Lil Pump pode ser um estouro e ele voltar pro topo da cena. Vai saber, né? Mas eu sinceramente não acredito nisso. Então, pois é, a era do Lil Pump foi legal e sempre vai ser da hora relembrar tudo isso, porque numa época ele foi muito foda. Só que nunca mais vai ser a mesma coisa, porque até mesmo ele tá deixando de ser uma memória boa pras pessoas e tá se tornando um artista que as pessoas se arrependem de um dia ter gostado. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.